Oi, gente, meu nome é Andresa, eu sou professora de História e Filosofia e eu venho falar hoje um pouco sobre a divisão da filosofia, que é bastante importante para vocês que vão fazer o Enem, vocês saibam diferenciar. Nós vamos ter a filosofia antiga, nós vamos ter a filosofia na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Então, é importante que vocês saibam essa divisão para poder também atribuir os filósofos a cada período histórico. Outra coisa também que é bastante importante é que vocês consigam entender que a história e a filosofia, elas também vão andar de mãos dadas. É imprescindível vocês também conhecerem os fatos históricos que vão estar também atribuídos às características que a filosofia ela vai ter em um determinado período. Por exemplo, a filosofia que foi feita na Grécia Antiga, ou seja, na Idade Antiga, ela vai ser diferente da filosofia que vai ser feita, por exemplo, na Idade Moderna. Então, é importante que vocês saibam diferenciar isso. Eu elaborei um pequeno slide que vai nos ajudar a entender esse conteúdo. E esse slide ele vai estar disponível para vocês com a Sabrina, que eu vou disponibilizar para ela. Caso alguém queira também esse slide, eu posso enviar por e-mail, já que aqui pelo Instagram nós não conseguimos enviar, tá certo? Então, a principal pergunta que as pessoas fazem, que quem vai fazer o vestibular mas afinal, o que é filosofia? Para que serve a filosofia? Gente, a filosofia ela vai ser a mãe de todas as outras ciências. Ou seja, se a matemática existe, se a física existe, se a história, a biologia existe, é devido à filosofia. Lembrando que a filosofia ocidental, ela vai ter o seu nascimento na Grécia Antiga, ok? Isso ficou claro? A professora, mas e a filosofia oriental? Ela já existia? Sim, ela já existia. Porém, a filosofia oriental ela vai ter um direcionamento diferente da filosofia ocidental. Então, é por isso que nós estudamos mais a filosofia ocidental na escola. E aqui, ela já vai estar começando a filosofia ainda antes de Sócrates. E esses filósofos que existiram antes de Sócrates, eles vão ser chamados de filósofos pré-socráticos. Essas explicações elas vão estar baseadas na religião. Lembrando que a religião grega é uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, e esses deuses eles vão ter formas humanas, ou seja, antropomórficas. E esses deuses, eles vão estar influenciando, sim, nos fenômenos da natureza. Outra coisa bastante importante que vocês saibam é diferenciar a polis, que vai ser a cidade, e a ágora. A política e a filosofia eram feitas na ágora. E o que era a ágora? A ágora era a praça central. A polis, a cidade. A ágora, praça. Outra coisa também, esses filósofos pré-socráticos, eles procuravam respostas de uma maneira racional para os problemas reais, os problemas enfrentados por eles. Então, a filosofia, ela passa a se tornar um campo que estuda a existência humana e o saber através da análise racional. Ou seja, essa análise racional, ela vai estar diferente, ou seja, diferenciada da resposta vinda através da religião. Então, a palavra filosofia, ela vai derivar de outras duas, que vai ser filo, que quer dizer amor fraterno, uma amizade, e a sofia, que quer dizer saber ou sabedoria. Quando a gente traduz para o português, filosofia quer dizer amor à sabedoria, ou então amigo da sabedoria.
Isso vai depender também muito de qual dicionário ou livro que vocês vão estar lendo, ou o material que o professor ele vai disponibilizar para vocês. Outra coisa, a gente vai atribuir ao Pitágoras de Samos a palavra filosofia. Por quê? Porque, segundo os escritos mais antigos, foi ele quem deu esse nome. Outra coisa, esses filósofos, eles vão estar perguntando por que os seres, eles nascem e morrem? Para onde é que nós vamos? Por que tudo muda? Por que nada é permanente? Então, assim, é importante que vocês saibam que essas perguntas que nós fazemos até hoje, elas já eram feitas há pelo menos 600 anos antes de Cristo. Então, é um fato de que não somente a religião, ela vai conseguir responder essas perguntas, mas também não somente a ciência. Então, é importante encontrar um meio termo. E vamos para os períodos da filosofia. Então, a gente vai ter seu início na Grécia Antiga, ainda os pré-socráticos, eles vão ter o seu início no século 7 a 5 a.C. É aí que a gente vai ter os períodos pré-homérico e homérico. A gente vai ter também o período socrático, que vai do século 5 ao século 4 a.C., e o período helenístico, que vai do século 5 a.C. ao século 6 depois de Cristo. Ou seja, esse século 6 depois de Cristo, a gente já está na Idade Média. Lembrando que a Idade Média ela vai ter seu início no século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E aí, na filosofia medieval, que vai a Idade Média do século V ao século XV, a gente vai ter como as principais características a união da fé católica e a razão. Lembrando que na parte ocidental da Europa, nós vamos ter a fé na Igreja Católica Apostólica Romana. Na parte oriental, que ainda era considerado Império Romano do Oriente, nós vamos ter a inserção do islamismo, que também vai ser bastante importante, e também dos filósofos vindos da Igreja Cristã Ortodoxa. Vai ter como características também a utilização dos conceitos da filosofia grega e do cristianismo, unindo-os, e também uma busca pela verdade divina, ou seja, a razão é um poder que vem diretamente de Deus e chega até nós, seres humanos. E os principais representantes da filosofia medieval vai ser o Tomás de Aquino e o Agostinho, que Tomás de Aquino, posteriormente, ele vai ser considerado santo na Igreja Católica. Então, no Enem, ele pode vir tanto como Tomás ou como o São Tomás de Aquino, entendeu? Então, assim, vai ser diferente. Vocês vão ter que perceber isso também. E aí, nós vamos para a filosofia moderna, que vai do século XV ao século XVIII, lembrando que a Idade Moderna ela vai terminar com a Revolução Francesa. Nós vamos ter as práticas da experimentação, nós vamos ter o antropocentrismo e o humanismo. Lembrando que antropocentrismo, o homem como centro do universo. Na Idade Média, nós vamos ter o teocentrismo, ou seja, Deus como centro do universo. Nós vamos ter o empirismo, o cientificismo, o renascimento e o iluminismo. O renascimento e o iluminismo, eles vão contribuir bastante para o pensamento crítico na idade contemporânea. E aí, no iluminismo, a gente vai ter como principais filósofos o Voltaire, o Rousseau, nós vamos ter o Montesquieu. O Montesquieu, ele vai estar defendendo os três poderes, ou seja, poder executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos ter também a influência desse iluminismo na independência das 13 colônias, ou seja, independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na independência do Haiti, entre outros tantos acontecimentos históricos. É importante também que vocês deem uma lida nesses
pensadores iluministas. Nós vamos ter também a filosofia laica, que vai ser aquela filosofia que não vai partir de um ambiente religioso. E os principais filósofos que a gente vai ter vai ser o Nicolau Maquiavel. As principais obras dele vai ser O Príncipe, né? A principal obra dele vai ser O Príncipe, que até hoje que na minha concepção é uma obra atemporal, se vocês pegarem para ler. Tudo que está escrito no Príncipe nós podemos colocar para os dias atuais. Nós vamos ter o Francis Bacon, que vai ser a criação com ele do método científico. Para vocês que vão entrar na universidade, é importante vocês saberem que qualquer pesquisa ela vai ter um método, e esse método ele vai ser embasado em algum outro escrito. Nós vamos ter o Galileu e nós vamos ter o Descartes. O Descartes ele vai ser aquele pensador que vai dizer a frase mais conhecida dele: penso, logo existo, que quando a gente coloca em meme é penso, logo não durmo. E aí vai ser criado também o método cartesiano. Na filosofia contemporânea, nós vamos ter alguns termos, que vai ser o marxismo, que vai ser criado por Karl Marx no século XIX, também que vocês leiam escritos do Marx. Para quem não quiser ler o livro todo, nós vamos ter o Capital e o Manifesto do Partido Comunista em quadrinhos. Então, assim, são obras que é importante vocês utilizarem, vocês lerem. Nós vamos ter o positivismo, que vai ser bastante influenciado pela história. Vamos ter o racionalismo, o niilismo, principalmente com Friedrich Nietzsche, e o existencialismo. Então, assim, é importante que vocês saibam diferenciar cada um desses movimentos dentro da filosofia, assim como também é importante que vocês saibam trazer elementos históricos para esses movimentos. No mais, é isso aí. Qualquer dúvida é só falar comigo. Meu perfil é @profandresa_ist. E qualquer coisa, estamos aqui. Um beijinho e tchau, tchau.